Boa tarde a todos e do grupo Irmãos de Célia Lúcius. Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre uma mensagem de Emmanuel intitulada Compaixão e Socorro, que está no Livro da Esperança e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel coloca como introdução de sua mensagem um versículo do Evangelho de Jesus e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para discorrer sobre sua reflexão. E a passagem do Evangelho escolhida por ele foi do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 35, em que Jesus, nosso Mestre, nos fala para que amemos os nossos inimigos. Quanto ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel faz referência ao início do item 3 do capítulo 12, que trata do amor aos inimigos, sendo o amor um ato de caridade para com o nosso próximo. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais do que sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Isso está no início do item 3 do capítulo 12. Então, vou proceder à leitura da reflexão de Emmanuel, no Livro da Esperança. Aqui é o capítulo 32. Então, ele inicia: não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências por si mesmo estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significa aplauso e conivência, para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador, através da bondade vigilante com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de quedas, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro, onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns
uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma oração para nos conduzir. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, gostaríamos de agradecer mais esta oportunidade de estarmos aprendendo sobre os ensinamentos trazidos a nós por Jesus. Pedimos, ó Pai, que nos ilumine para que possamos ter a consciência habilitada a identificar nossas falhas e aprender com elas, para que em um momento próximo possamos estar vivendo sob a lei do bem. Que assim seja. A mensagem de Emmanuel nos leva a refletir sobre nossas quedas morais, as nossas, a de quem queremos bem e de nossos inimigos. Todos nós estamos suscetíveis a falhar e diante de nossas falhas, de nossas quedas, o que fazemos? Aprendemos com a falha ou voltamos a cometer a mesma falha novamente? Devemos tratar as quedas com compaixão e socorro. Devemos auxiliar nosso próximo, amigo ou inimigo, com amor. E devemos manter este mesmo auxílio a nós mesmos, porque nós precisamos estar de pé e sermos bons para ajudar com proveito o nosso próximo. Jesus diz para amarmos os nossos inimigos. Mas como seria esse amor? Uma vez que, ao aproximar de um adversário, sabe, sobe aquele arrepio na espinha e não conseguimos nem ficar próximo. É uma repulsão que a gente não sabe nem de onde que vem. Então, é um comportamento muito diferente daquele que a gente tem com quem amamos. Aqueles que nós queremos bem, não sobe esse frio na espinha, não sobe essa repulsão. Então, o que ocorre com isso? O nosso corpo, ele emana energia, conforme o nosso pensamento. Não conseguimos aproximar de nossos adversários porque nosso padrão vibratório, nosso campo energético se altera quando vemos esses adversários. Daí a impossibilidade de aproximar deles, porque não confiamos neles. Nós temos um certo receio desses adversários. Porque nosso pensamento ainda não está ajustado com a lei do bem. Então, nós ainda não aprendemos a, mesmo tendo nossas ressalvas, a aproximar dos nossos adversários. Então, como podemos modificar esse comportamento? Como podemos começar a ter condições de, mesmo tendo nossas ressalvas, estar no convívio de nossos adversários? Os Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecem que não é necessário que convivamos com nossos inimigos, da mesma maneira que nossos amigos. Eles não nos orientam a isso. Isso não é nos solicitado. Mas que devemos praticar alguns exercícios. Eu chamo de exercícios porque são tarefas, são atitudes que nós devemos exercitar. Então, para com os nossos adversários, o que nós devemos fazer? Desejar-lhes o bem e não o mal, socorrê-los quando nos for oportuno, pois não seremos verdadeiros cristãos enquanto estivermos virando as costas para os nossos inimigos. Devemos socorrê-los, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicá-los. Não foi isso que Jesus fez ao socorrer Judas no momento de queda? Jesus não virou as costas, procedeu o socorro. Retribuir-lhes, aos nossos adversários, sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Impedir qualquer manifestação em nós de guardar ódio, rancor, desejo de vingança. Então,
tudo isso são exercícios que nós devemos fazer diariamente. Nós vamos falhar, mas nós devemos nos empenhar para acertar, para corrigir essas falhas que nós vamos ter na prática desses exercícios. Então, esses são nossos exercícios diários para que possamos pôr em prática o amor aos inimigos. E nos foram trazidos por Jesus e pelos Espíritos amigos. Devemos praticá-los sempre. E se falharmos nesse exercício, permanecemos praticando com a intenção de acertar, até que, em algum momento, conseguiremos seguir o que nos orientou Jesus, nosso Mestre. Que amemos o nosso inimigo e que amemos o próximo como ele amou. Da mesma maneira que nossos inimigos caem, nossos amigos e nós mesmos caímos. Esses exercícios que a gente comentou, que devem ser praticados diariamente, exercícios de amor e benevolência aplicados aos nossos amigos com felicidade. Mas devemos praticá-los também com nossos inimigos e conosco também. É isso que Emmanuel tenta nos alertar no início de sua reflexão, no início de sua mensagem. Todos nós estamos suscetíveis a quedas, a falhar na regra do bem proceder, em praticar o mal no lugar do bem. Ainda somos seres encarnados na escola da terra e assim estamos aqui para aprender a seguir a lei de Deus, que é a lei do bem. A lei que todos nós um dia iremos ter condições de proceder. Mas quando isso irá acontecer? Quando iremos proceder à lei do bem? Quando deixarmos de praticar o mal. Pois Deus nos deu a inteligência para que tenhamos condições de distinguir o bem e o mal. Mas, se ainda assim praticamos o mal, é porque estamos usando nossa inteligência de forma errada, devido aos nossos erros trazidos e praticados por nós por séculos, e que ainda não conseguimos nos livrar desses erros que persistimos cometendo todos os dias, em todas as, podemos dizer aí, quase que todas as encarnações. Um exemplo de prática do mal que persistimos em cometer é um exemplo muito simples. É a nossa tendência negativa em julgar nosso próximo. Fazemos isso a todo instante, nas mínimas coisas. Ainda temos a trave em nossa inteligência. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Jesus fala da trave no olho, mas nós podemos levar isso também como sendo uma trave na nossa inteligência. A gente precisa tirar essa trave da nossa inteligência, que nos impede de usá-la para distinguir o bem e o mal. E ainda persistimos em muitas situações por praticar o mal. Temos consciência de nossos erros. Emmanuel nos diz, tanto quanto nós, todos nós, na travessia das trevas interiores, o que será que ele quer dizer, nos alertar com trevas interiores? Então, nas travessias das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. As trevas interiores poderíamos interpretar como sendo nossas falhas perante a violação da lei do bem. Uma vez que somos dotados de inteligência, somos então tomados de assalto pela nossa consciência e discernimento em saber o que é mal e o que é bem. Somos perturbados então pela nossa consciência e solicitamos o quê? Espancamento e censura? Isso é o que na maioria das vezes nós queremos para os nossos inimigos. Mas, nas palavras de Emmanuel, aqueles que não comungamos dos mesmos ideais. É isso que nós desejamos para eles, espancamento e censura.
porém pedimos para nós e para aqueles que comungamos dos mesmos ideais, compaixão e socorro. Compaixão equivale a compreender, socorro para restaurar-nos da queda provocada pela nossa consciência do que é prática do bem e do mal. Agora, analisemos um parágrafo da mensagem que estamos estudando. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de caminho apressando-lhe a morte. Compaixão acalenta o mal reconhecido, anestesia a consciência. O socorro suprime o remédio necessário ao doente. Então, temos duas ferramentas para acalentar e curar nossas falhas: a compaixão e o socorro, que suplicamos ao próximo diante de nossas falhas, no não cumprimento da lei do bem. Mas o mau uso da compaixão e do socorro se transforma em carinho mascarado, porque não acalenta nem cura, e sim cria uma fantasia que mascara nossas quedas e não conseguimos aprender nada para nos melhorar, devido à ilusão de uma compaixão conivente ao nosso erro. Nas palavras de Emmanuel, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos nos desvencilhar. Devemos abandonar a ilusão que toma conta de nós em nossas quedas morais, em nossa insistência em praticar o mal, porque nossos erros não precisam de aplausos nem de conivência, precisam ser corrigidos. Devemos aprender com os nossos erros e não cometê-los novamente. É uma tarefa difícil. Devemos exercitar nossa consciência para isso. Refletir mais sobre nossos atos e nossas atitudes. Devemos nos livrar dessa compaixão fantasiosa e sermos honestos com nossas ações. Temos inteligência para fazer o julgamento do certo e do errado. E por isso, devemos pôr em prática cotidiana aqueles exercícios que já comentamos. Desejar o bem e não o mal. Socorrer o próximo quando nos for oportuno, amigo ou inimigo. Retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Impedir qualquer manifestação em nós de guardar ódio, rancor, desejo de vingança. Mas aí vem a nossa tendência ao desculpismo, para não praticar esses exercícios. A compaixão da conivência. Desculpa, a compaixão da conveniência. Mas os outros são as nossas desculpas. Ó. Mas os outros me fizeram agir assim. A situação me levou a fazer isso. Eu fiz porque os outros fazem. E muitos outros argumentos desculpismos que nós utilizamos. Então, todas essas desculpas para justificar a nossa prática do mal violam a lei do bem. E é justamente a conivência com o mal proceder. A questão 466 do Livro dos Espíritos nos traz o seguinte pensamento: Deus nos põe à prova, testa nossa fé, permitindo que convivamos com o mal, para que possamos pôr em prática a lei do bem. Então, somos testados a todo momento, para que possamos ter verdadeiramente a fé viva em nós. Mas, na maioria das vezes, vou dizer maioria das vezes, para não desanimar ninguém, porque na nossa consciência a gente sabe que é muito mais do que a maioria das vezes, caímos e praticamos o mal.
E na prática do mal, atraímos quem? Nossos amigos desencarnados que insistem em viver na inferioridade. Chegam pela nossa sintonia de pensamento para nos auxiliar na prática do mal e se alimentam de nossas quedas, porque é disso que eles gostam e precisam para continuar nessa condição de inferioridade. Então, irmãos, tomemos conta de nossos pensamentos para que não recebamos o auxílio errado. Precisamos do auxílio correto. Comecemos a pôr em prática os exercícios da prática do bem ao próximo. Irmãos, não é fácil o exercício da lei do bem, senão não estaríamos encarnados neste momento. Estamos na escola da vida para aprender a praticar a lei do bem. Caso não avancemos nesta prática do bem, repetiremos de ano. Assim como estamos repetindo, sabe-se lá desde quando, até que um dia conseguiremos passar para a próxima série. As avaliações estão diante de nós a todo o instante. Nem sempre a nossa nota é boa. Emmanuel nos alerta que Jesus nos estimula a deixar o trigo e o joio, a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 13, de 24 a 30, ele nos alerta para deixar o trigo e o joio crescerem juntos, o bem e o mal crescer juntos, mas não nos recomendou a sustentar juntos a planta útil e a praga que a destrói. Poderíamos interpretar nós como sendo a planta útil e a praga nossas inclinações para a prática do mal, que ainda mora em nós. Emmanuel nos diz: a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador, através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitosa larva que o carcome. O socorro é consequência da compaixão, porque se tivermos compaixão, iremos em socorro ao nosso próximo e de nós mesmos também iremos em busca do socorro. Mas compaixão deve ser expressada, como diz Emmanuel, na forma de bondade vigilante, porque às vezes, até em nossas tentativas de praticar o bem, acabamos sofrendo quedas. Portanto, devemos em todos os momentos estar em alerta. Orai e vigiai, já fomos orientados a isso, para orar e vigiar constantemente, para que a compaixão e o socorro seja praticado por nós, no sentido de libertarmos da larva que carcome. Emmanuel diz que essa larva é proveitosa. A tendência para a prática do mal é proveitosa porque testa a nossa fé, a nossa disposição para a prática do bem. E ela nos ensinará a obediência da lei do bem. Por isso, ele nos diz que o mal que reside em nós é proveitoso. E quando conseguirmos arrancar esse mal, estaremos praticando a lei de Deus, que é a lei do bem. Recordemos a parábola do credor compassivo, que está em Mateus 18, capítulo 18, versículo 23 a 25. O Senhor teve compaixão de seu devedor, vendo que ele não podia pagar. Mas esse devedor nada aprendeu com o exemplo que teve. Não aprendeu com a misericórdia divina, que a todo instante está aí para nos auxiliar a melhorar, e muitas vezes não aproveitamos por acreditar que ela seja ruim para a nossa conveniência cega. Então, Deus nos põe à prova a todo instante, nos dá oportunidades a todo instante, mas nós ainda temos incapacidade para compreender a sua misericórdia. Então, voltando à parábola do credor compassivo, o devedor que teve o perdão de sua dívida não teve compaixão de quem o devia e cobrou sem piedade. O devedor teve o exemplo da compaixão,
nada aprendeu. Por orgulho, vaidade, ganância dos bens materiais, quis, de todas as formas, acertar a conta com quem o devia. O devedor foi testado pela misericórdia divina e não passou no teste. E a nossa tendência a praticar o mal, que nos cega, as chagas que ainda não curamos do orgulho, da vaidade e ganância pelos bens materiais, que ainda nos fazem desviar da lei do bem, para tudo isso nós devemos ser o quê? Vigilantes e buscar sempre praticar o bem. Em nossa vigilância devemos pôr em prática os exercícios que já comentamos. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Pois se temos disposição para praticar o mal, temos que nos empenhar para gastar energia para praticar o bem. Por isso, é necessário trabalhar nossa disposição para a prática dos exercícios que falamos. Vejamos uma recomendação de Emmanuel para todos nós. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de quedas, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro, onde estivermos, sem escárnio para com nossas feridas, sem louvor para com nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros à lei do bem. Sinceros e leais uns aos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo cada qual de nós em seu próprio lugar. Eu entendo isso como uma bela recomendação. Saibamos estender incessantemente compaixão e socorro, sem zombaria e sem louvor. Devemos ajudar sem esperar nada em troca. Isso é praticar a lei do bem. Ele diz louvor às nossas fraquezas. Quando ele diz isso, ele não se refere à força física, e sim fraquezas morais. Ele fala, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns aos outros. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, e portanto somos irmãos, não de carne, mas de espírito. Quando na escola da vida devemos ser afetuosos e compassivos um para com os outros. Mais uma vez somos convidados a praticar a lei do bem. Mas, acima de tudo, devemos ser sinceros e leais uns aos outros, e não cometer falhas na prática da compaixão, para não sermos coniventes e usarmos o desculpismo, que já comentamos, com as falhas que ainda insistimos em cometer, e através desse desculpismo persistirmos nesse erro. Por isso, somos recomendados a trabalhar e servir juntos, ajudarmos uns aos outros, para que dessa forma possamos aprender a praticar a lei do bem. Para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel intitulada Nos Momentos Graves, e ele nos orienta sobre o que devemos fazer diante de diversas tribulações. Tribulações que nos fazem desviar da lei do bem. Devemos sempre ter fé em Deus, nosso Pai, e confiar na providência divina, que sempre nos amparará. Então, a mensagem que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier está no livro Confie e Segue, é a seguinte: nos momentos graves, diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te visite, apontando-te as tentações e riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar sem a escora de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a sós,
sem comiseração por tua sede e necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, praticadas, partidas de pessoas estimáveis que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido, que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduzir o silêncio, a voz daqueles, reduzir ao silêncio a voz daqueles que se te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confie em Deus e espere por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. É uma mensagem muito bonita e nos mostram diversas falhas que nós podemos, diversas situações que podem nos levar às nossas falhas morais. Então, eu gostaria de agradecer, obrigado, Pai, pela oportunidade de esclarecimento que todos nós pudemos ter sobre o exemplo que o Senhor nos enviou de prática da lei do bem, que foi nosso Mestre Jesus. Boa tarde a todos.